Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 28, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esses dois versos, eles falam sobre a influência do pecado e a necessidade da confissão. Quando os justos alcançam posição de destaque e mantêm a retidão, a justiça no coração, todos são beneficiados. Mas quando os maus estão no controle, precisamos entrar em estado de alerta. Não dá para ficar andando de mãos dadas com o pecado. É melhor largar e confessar, pois esse é o caminho da misericórdia. O verso 12 nos lembra que a justiça traz benefício para todos, enquanto a injustiça faz com que os homens se escondam. Devemos ficar atentos quando os maus estão no poder, estão no controle, pois o discurso do mal é muito parecido com o bem. A diferença está na prática de ambos. O verso 13 mostra a necessidade de se reconhecer e confessar o erro, confessar os pecados, para alcançar perdão, misericórdia e a paz com Deus. Pois, para pecados não confessados, ocultados, não há expiação, não há perdão da parte de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sabe que somos falhos. É por isso que Ele abriu um caminho de misericórdia, que é alcançada quando o pecado é confessado. O modo de Deus lidar com aqueles que têm a coragem de reconhecer as suas mazelas, os seus pecados, os seus erros, está de acordo com o que Deus é, pois sua natureza e compromisso misericordioso, firmado por meio de sua palavra, é perdoar, por causa da sua própria natureza. Mas, certamente, o seu perdão não está de acordo com o que o homem merece, pois o salário do pecado é a morte. Por isso, há necessidade de confessar e mudar, para que ao invés de morte, tenhamos a oportunidade do dom gratuito de Deus, que é a vida
eterna. Em Salmo, capítulo 32, verso 1, nós temos a proclamação cheia de vigor e exuberância dos que experimentam o perdão divino. Davi, que escreveu o Salmo, ele nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Mas concede também o seu testemunho pessoal quando fazemos silêncio quanto ao que sabemos que está errado. Pecado não confessado. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, do 3 ao 5. O pecado não confessado oprime o pecador pela culpa. Confessar o liberta e oferece oportunidade de começar de novo. Por isso, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Muito claro que essa prosperidade pode estar ligada sim ao mundo físico, mas certamente sobre o mundo espiritual, pois a misericórdia de Deus nos conduz à sua presença pela eternidade. Se desejamos encontrar misericórdia, precisamos confessar os nossos pecados a Deus, pois o pecado não confessado faz com que nossa vida murche como uma planta debaixo do forte calor do sol. Certamente, o mundo vai de mal a pior, porque cada vez mais o pecado tem tomado conta da vida das pessoas, que negam a necessidade de Jesus em suas vidas. Quando os justos triunfam, há prosperidade, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Governantes corruptos se apresentam como justos no momento em que vivemos, mas quando sobem ao poder, oprimem e maltratam o interior do coração das pessoas que se escondem dentro de si mesmas, por não saberem a quem recorrer. Portanto, confie na solução divina e não do homem, exceto se o homem teme a Deus e respeita seus ensinos e sua palavra. Para os atores da política, o discurso vale mais do que a prática. Afinal, são excelentes atores que se apresentam a todo instante. O roteiro em época de campanha é cheio de promessas e mas muita hipocrisia. Afinal, são atores. Mas depois disso, depois das promessas, vem a realidade que precisa ser suportada pela população durante 4 anos ou mais, dependendo do cidadão, que consegue manipular a mente das pessoas
e continuar no poder. Pois os atores mudam de papel conforme a sua própria necessidade e não se preocupam com a necessidade da população. Na verdade, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. Alguém disse que a população não perde nada, porque nunca ganhou nada. Por quê? Porque os atores da política são belos no discurso, mas horríveis, horrorosos na prática. Devemos ficar atentos quando os maus estão no controle, estão no poder, pois o discurso do mal é muito, mas muito parecido com o bem. A diferença está na prática de ambos, portanto, fique atento. O duro é encontrar no meio da lama da política um discurso que seja coerente, mas isso não tira a nossa responsabilidade de cumprir nossos deveres de cidadão, pois se não cumprirmos, seremos iguais a eles. Certamente não devemos jamais deixar de pedir a Deus sua misericórdia e orientação, e entendendo que o pecado do outro não interfere na minha relação com Deus, exceto se eu colocar à venda a minha integridade. E eu já decidi que isso não vou fazer jamais. Se assim for, estarei escolhendo viver oprimido pelo pecado, que precisa ser confessado. Por isso, mantenha a sua integridade e não se venda por migalhas nesta vida. E lembre-se, quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Que nós possamos, unidos a Deus, estar sempre encontrando a sua misericórdia, lembrando que estamos nesse mundo só de passagem. Que Deus te abençoe e te guarde. Pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela